compartilhar das minhas crenças, dos meus valores e dos meus sentimentos acerca da visibilidade da enfermagem em tempos de pandemia. Primeiramente, eu gostaria de mencionar que eu me sinto muito privilegiada por ser enfermeira, né, e ter exercido ações de cuidado em diferentes setores. Eu já fui enfermeira assistencial, trabalhei bastante tempo em unidade de terapia intensiva, gestora, né, na coordenação de enfermagem de um hospital, na chefia de divisão do cuidado do hospital universitário ultimamente. Estive na atuação política junto ao BEM durante vários anos e também participo atualmente como docente, sou docente do curso de enfermagem da Escola de Enfermagem da FURG e atuo tanto na graduação como na pós-graduação. Pensando na visibilidade da enfermagem em tempos de pandemia, independentemente da crença religiosa, então me fez relembrar o conforto sentido pelo reconhecimento de um dos maiores líderes religiosos da atualidade, o Papa Francisco, que com a sua sabedoria enaltece a enfermagem, dizendo que somos uma das mais nobres profissões. Esse reconhecimento, ele se propaga por vários veículos de comunicação e em diferentes grupos sociais. No Brasil, dentre as várias homenagens, destaco a de Maurício de Souza, ao reverenciar Florence Nightingale e Ana Nery no dia 12 de maio. Ele faz uma homenagem a todos os trabalhadores da área da enfermagem no Turma da Mônica. Além disso, ilustrações de profissionais associadas a super-heróis certamente contribuirão para modificar as representações sociais acerca do nosso fazer na sociedade. Amo ser enfermeira e defendo o cuidado nos diferentes espaços em que atuamos e atribuições que exercemos. Na enfermagem, pois defendemos a vida, o cuidado como a essência do nosso fazer. Cuidamos dos seres humanos, nem sempre curamos os seres humanos. Costumo dizer que o enfermeiro, ele precisa ter conhecimento científico, habilidade técnica, resgatar sua sensibilidade para se colocar no lugar do outro, para saber ouvir, para saber dialogar e proporcionar o diálogo necessário, quando possível, com usuários, com seus familiares e também com a equipe de enfermagem, com a equipe multiprofissional. O cuidado humano, ele requer observar de modo atento. Ele possibilita conhecer o ser que cuidamos e detectar necessidades frente à sua condição de saúde. Possibilita também interpretar significados e valores, expressos ou não expressos, reconhecendo informações significativas. Interpretar o significado do que é observado, escutado e percebido na relação com o outro, proporcionando uma maior interação. Da enfermagem, percebe-se que sua origem foi sustentada por bases empíricas e em práticas fundamentalmente místicas, constituindo-se como uma profissão caritativa e vocacional, reproduzindo estereótipos ainda presentes no imaginário da população. É possível que a gênese profissional da enfermagem ainda contribua para uma baixa visibilidade profissional e para reflexos que apresentamos na nossa trajetória profissional. No entanto, 2020 foi considerado o Ano Internacional da Enfermagem pela Organização Pan-Americana de Saúde e pela Organização Mundial de Saúde, celebrando, através dessa comemoração, o Enfermagem Agora, né, o Nursing Now, que é uma iniciativa da Organização Mundial da Saúde, juntamente com o Conselho Internacional de Enfermeiros, e também para comemorar o bicentenário de Florence Nightingale. Então, essa comemoração, a campanha Enfermagem Agora, ela visa melhorar a saúde, aumentar o perfil e o reconhecimento e valorização da enfermagem, então, empoderando os enfermeiros para que eles possam contribuir com suas estratégias que já vêm desenvolvendo, com suas experiências, né, com as pesquisas que estão sendo desenvolvidas, né, e o momento não poderia ser mais propício, né, porque Florence Nightingale, ela é considerada a precursora da enfermagem moderna, e ela nos deixou como pressupostos a importância de registrar seu fazer e seus ensinamentos da teoria ambientalista, a visão epidemiológica do cuidado, pois, apesar de todo o avanço científico, são esses princípios que são os instrumentais para o contexto da pandemia.
Os cuidados com o ambiente, a higiene pessoal e o distanciamento social são os cuidados mais importantes enquanto que ainda não dispomos de vacina ou de um tratamento comprovadamente eficaz no combate ao vírus. Ao celebrar os profissionais no mundo inteiro, né, os organizadores da campanha, então, eles apostavam em promover transformações e inovações na saúde e na assistência, né, e na pesquisa de enfermagem. No Brasil, o Conselho Federal da Enfermagem e os CORENs, eles têm como tema o impacto das contribuições da enfermagem para os sistemas de saúde, com o objetivo de dar destaque aos profissionais da categoria como protagonistas da saúde no país. A iminência de uma pandemia, ela não fazia parte dessa campanha, mas certamente esse enfrentamento pelos trabalhadores da enfermagem, ao realizarem serviços essenciais de saúde em todos os níveis de atenção, tem sido fundamental para promover a saúde e prevenir a disseminação do Covid, enfatizando o quanto a enfermagem é empoderada, deve ser reconhecida e tornar-se visível. São inúmeras as situações vivenciadas pela enfermagem nestes momentos de pandemia, que não apenas permite, mas que diríamos que clamam por um fazer ético, tanto em vista o cuidado humano e, simultaneamente, o respeito à sua condição de ser humano, o respeito à vida, bem como em relação às implicações éticas decorrentes tanto para a vida dos trabalhadores da enfermagem, quanto para os usuários por eles assistidos. Inúmeros têm sido os desafios que os sistemas de saúde públicos e privados, bem como os trabalhadores da saúde e da enfermagem em particular, têm enfrentado para responder às necessidades de saúde da população diante da pandemia. Dada a sua potencialidade de impacto no sistema de saúde, não somente pelas condições clínicas diretamente, mas pela cascata subsequente de consequências. Nesse índice, destaco que a mídia veiculava uma imagem de submissão da enfermagem dos demais profissionais de saúde, desvalorização social com um caráter predominantemente depreciativo, impregnando a profissão de estereótipos distorcidos de erotismo, estigmatizando sua imagem e mostrando à população uma imagem pejorativa. Por incrível que pareça, nesse momento de pandemia, então, a mídia tem evidenciado a importância do trabalho da enfermagem como um reconhecimento social, como uma profissão que exerce suas ações na linha de frente do cuidado, e essa realidade é a nossa realidade diária, rotineira. A enfermagem, então, tornou-se visível porque foi possível mostrar sua importância para a mídia e a sociedade de modo mundial. A enfermagem é fundamental porque ela cuida com valor moral, manifestado através de suas ações de cuidado, desde a observação constante do usuário, a sua capacidade, o seu conhecimento científico e a sua potencialidade para reconhecer as alterações de um paciente, de um usuário, né? E também a capacidade de intervir, de realizar ações básicas de cuidado, desde a sua observação, a detecção de alterações, a prevenção de complicações, né? Bem como da capacidade de se fazer presença diante do ser humano que cuida, de se mostrar comprometida a enfrentar os medos do desconhecido, medo de uma incapacidade permanente, medo da solidão e até mesmo da morte. A observação constante e precoce das alterações é, ao mesmo tempo, a possibilidade de evitar complicações, de evitar desconfortos, o que um cuidado como um valor moral e independente, né, e inseparável de uma avaliação afetiva e de uma condição empática de cuidar. Diante desse momento de pandemia, ter presença, de ser comovido pela angústia e a fadiga daquele paciente, por ver as expressões de sua face e estar atento a seus sentimentos, pronunciando palavras de força e coragem, até mesmo nos momentos da finitude. Muitos têm sido os desafios da enfermagem diante da indisponibilidade imediata de exames diagnósticos complementares, da pouca resolutividade das necessidades de saúde da população, da superlotação dos hospitais,
do número suficiente de leitos nas unidades de terapia intensiva, do número suficiente de leitos nos hospitais, do número suficiente de respiradores, da ausência de equipamentos de proteção individual e da necessidade, então, de gerenciar leitos e de produzir tecnologias de cuidado que favoreçam a dinâmica dos pacientes infectados. E atrelado a essas condições todas que foram pontuadas, ainda a questão do distanciamento social, como uma medida de desaceleração da contaminação. A concentração de pacientes com maior nível de complexidade na unidade de terapia intensiva ainda expõe os trabalhadores às adversidades do cotidiano, o que torna necessário criar protocolo científico para pautar suas ações, exigindo da equipe o aprimoramento dos conhecimentos técnicos, além do equilíbrio emocional e psicológico. O ambiente laboral da UTI, frente ao desafio de lidar, ele atrelado a intensas jornadas de trabalho, a cargas horárias maiores, né? E também trabalhando em relação à vida e à morte, numa condição de insegurança, ele pode ser um promotor de estresse à equipe de enfermagem. Muitas têm sido as situações em que os trabalhadores, para desenvolver seu fazer, necessitam distanciar-se de seus familiares. Esse isolamento constitui-se num fator de potencial impacto na sua saúde mental. Essas vivências exacerbam sentimentos de dor, né? Muitas vezes não expressas. Requerem também a capacidade do trabalhador ser resiliente, ou seja, a capacidade desse trabalhador para enfrentar seus próprios medos, suas angústias, né, diante de um vírus ainda desconhecido. Requer do trabalhador ser sensível às experiências humanas, que é uma condição sine qua non da responsabilidade e do compromisso moral do cuidar. Acredito que esse momento da pandemia está inegavelmente evidenciando a importância social da enfermagem, pois a todo momento a mídia explicita o quanto é fundamental a existência da enfermagem e comprova o quanto a enfermagem é indispensável para o cuidar. Destaco que a força de trabalho da enfermagem é fundamental para atingir as metas globais do Enfermagem Agora, pois a enfermagem contribui com a equipe multidisciplinar e é capaz de comprometer-se com a qualidade de vida das pessoas, de cuidar de modo humanizado, ético e também de contribuir na construção dos conhecimentos, na execução de protocolos de prevenção e cuidados, na formulação de estudos clínicos, de pesquisas, participar da tomada de decisões, no exercício da autonomia, construindo sua identidade profissional. Penso que a mídia e a população, de um modo geral, elas estão compreendendo e respeitando a importância do trabalho da enfermagem no contexto da saúde, proporcionando uma maior visibilidade à profissão. Como enfermeira e defensora da enfermagem, eu acredito que a visibilidade do trabalho, ela está relacionada também à satisfação dos enfermeiros e da equipe de enfermagem no desenvolvimento do cuidado, embasado no conhecimento científico, na capacidade de exercer autonomia e também na qualidade da assistência que é dispensada aos usuários. Acredito que a enfermagem está contribuindo com sua visibilidade profissional, exercendo uma postura ética, comprometendo-se moralmente com o cuidado, discutindo e tomando decisões com os demais trabalhadores da saúde, então, e sendo capaz, né, de reivindicar seus direitos como trabalhador e também de cumprir com seus deveres profissionais. Assim, acredito que para garantir o reconhecimento e a visibilidade do fazer da enfermagem, é preciso cientificismo para compor a organização e a aplicação do conhecimento de forma crítica e reflexiva no fazer do enfermeiro. Evidencio que a mudança desejada através da campanha Nurse Now no Brasil, ela já atingiu seus objetivos. Apesar dela ir até o final de 2020, ela é baseada num conjunto de princípios e valores que aposta transformações reais para a saúde e promoção de inovações e de valorização de casos de sucessos e de pesquisa na enfermagem, numa tentativa de elevar o status
profissional e o perfil dos trabalhadores, e eu acho que isso já foi atingido. Assim, pontuo algumas considerações que, a meu ver, dão conta desses princípios e valores estabelecidos, a partir dos quais os próprios enfermeiros têm desenvolvido estratégias para promover sua visibilidade e valorização profissional essenciais à consolidação da profissão. A enfermagem tem demonstrado muita garra, lutando, defendendo para que todos os usuários tenham direito à saúde e a um cuidado digno, independente de status econômico, capital social ou cultural, conforme o que é preconizado no Sistema Único de Saúde. A situação do Covid no mundo ressalta a importância da força de trabalho da enfermagem, que é praticamente, ou aproximadamente, 60% dos trabalhadores da saúde. Apesar dos avanços serem desiguais nos diferentes países, estamos conseguindo compartilhar conhecimentos, experiências exitosas, possíveis riscos diante de terapêuticas adotadas, e a enfermagem sempre está na linha de frente, lutando por uma saúde global e mostrando seu potencial para o cuidado humano no mundo inteiro. Os enfermeiros participam da tomada de decisões e ações coletivas com os demais trabalhadores, usuários e familiares, desenvolvendo propósitos e objetivos comuns para a promoção da saúde e bem-estar dos indivíduos e população. Os enfermeiros observam, detectam alterações, desenvolvem interpretações acerca do significado da informação, executam, coordenam os cuidados da enfermagem e avaliam a qualidade da assistência prestada, exigindo não só a habilidade da equipe de enfermagem, mas a integração da equipe multidisciplinar, a fim de prestar um cuidado eficaz. Não obstante, a equipe de enfermagem também tem reivindicado melhores condições de trabalho, evidenciando a precariedade de muitas instituições de saúde do país, que apesar dos intensos desafios dos trabalhadores que atuam nesses espaços, necessitam de investimentos federais, estaduais e municipais para a melhoria da qualidade da assistência. A enfermagem tem capacitado os trabalhadores para implementar a prevenção e controle da pandemia, evidenciando a importância de investir no fortalecimento da educação e desenvolvimento dos profissionais. A enfermagem não desiste e está arriscando sua vida diante do compromisso que assumiu com o cuidado. Apesar das medidas implementadas pelo COFEM e COREM para a proteção aos trabalhadores de enfermagem, apesar dos constantes revezamentos que têm sido realizados, apesar do afastamento de profissionais com 60 anos ou mais, ou portadores de risco, a estatística ela é alarmante no que se refere aos trabalhadores de saúde infectados pelo novo coronavírus no mundo. No Brasil, o COFEM criou um site chamado Observatório da Enfermagem, para atualizar constantemente a evolução do Covid-19 entre os profissionais. Aproximadamente 16.708 profissionais foram reportados a esse observatório. Estão em quarentena 5.054 profissionais confirmados e 735 não confirmados. 10.442 suspeitos. Dos que internaram, 119 são confirmados e 208 suspeitos. E tivemos ainda 123 óbitos confirmados e 27 suspeitos. O Brasil ainda está sendo considerado o epicentro da epidemia e é o país que mais perdeu trabalhadores de enfermagem no mundo. Assim, ao mesmo tempo em que se comemora a visibilidade da enfermagem na pandemia, por outro lado, choramos a perda de tantas vidas que se foram cuidando do outro. Nesse ínterim, a preocupação diante da atuação dos trabalhadores da enfermagem na pandemia reforça remotas questões e insere novos desafios, seja com foco na gestão dos leitos, na organização do ambiente de trabalho, diante das demandas intensas, das necessidades de saúde para uma prática de cuidado seguro ao paciente infectado, seja diante de um cenário complexo, desconhecido e que impõe riscos e desafios diários para seu enfrentamento, convivências de dilemas e tomadas de decisões éticas diante das implicações e que podem ter implicações tanto na vida individual quanto coletiva dos trabalhadores, quando necessitam exercer suas ações de cuidado com a pandemia. A emergência ocasionada com o Covid, ela requer
conhecimento interdisciplinar dos trabalhadores da saúde e ações políticas para impactar e buscar soluções para a pandemia. Pois este contexto ele é de intenso desafio no enfrentamento dos problemas, dos dilemas e das decisões mesmo que envolvem as práticas de cuidado em saúde. Diante da definição de prioridade de qual paciente vai ocupar o leito de terapia intensiva, quem será o paciente que vai ter direito ao uso de um ventilador mecânico, diante das limitações, então, dos recursos e de equipamentos de proteção individual, para promover um cuidado seguro. Então, assim, diante das consequências também advindas das priorizações e deliberações dos trabalhadores da saúde, das políticas organizacionais e das deliberações institucionais e políticas que influenciam as ações dos trabalhadores da saúde e de suas possíveis repercussões na vida dos trabalhadores da enfermagem. As possíveis repercussões na vida e saúde dos trabalhadores advindas de sua experiência profissional ao enfrentar diferentes desafios com a pandemia, diante do sofrimento ocasionado por intensos impactos nas relações familiares, a impossibilidade de ver os filhos, nós temos visto na mídia, né, e demais familiares, então, assim, que pessoas chegam a ficar 1 mês, 30 dias, 40 dias longe da sua família, o enfrentamento da solidão, os baixos salários e as longas jornadas de trabalho, isso tudo prejudica a saúde mental do trabalhador da enfermagem, mas ele está ali, firme, né? Tenho percebido o sofrimento dos trabalhadores que se precisam manter distantes e também impossibilitados de conviver, de abraçar, de beijar seus familiares. E isso me comove e me emociona muito, né? No que se refere aos impactos na enfermagem, acredito que o momento de crise que vivenciamos com a pandemia contribui para a visibilidade profissional e o fortalecimento do reconhecimento dos trabalhadores da equipe de enfermagem, porque foi resgatado propostas para definir um piso salarial para a categoria de enfermagem, com melhores condições na aposentadoria, ampliando benefícios para a enfermagem. A Câmara aprovou recentemente um projeto de apoio aos profissionais que combatem o Covid, estabelecendo indenizações para o contaminado pelo novo coronavírus e seus familiares, e esse projeto seguirá para o Senado, e também porque muitas estratégias têm sido construídas para o enfrentamento e a comemoração advinda de resultados efetivos. Todo momento nós vimos na mídia, né, os pacientes, quando eles saem das unidades, os aplausos e as comemorações, né, em favor da vida. Acredito que ainda aplaudiremos muito as divulgações das práticas efetivas e inovadoras da enfermagem, com base em pesquisas clínicas em âmbito mundial, né, e na escola de enfermagem que atuo, são inúmeros os protocolos que foram construídos para contribuir com a pandemia. Né? Inúmeras têm sido as ações dos docentes também, né, e enfermeiros, em diferentes âmbitos e comitês de monitoramento da pandemia, na universidade, no município, o que muito me orgulha, que me dá gás e que me faz estar aqui nesse momento, juntamente com vocês. Né? A visibilidade profissional da enfermagem, então, tornou-se possível através das ações do cuidado no enfrentamento da pandemia. Necessita ser preservada, ser assegurada, através do fazer e do protagonismo da enfermagem nos diferentes campos de atuação, concretizando-se em práticas de respeito ao outro, de responsabilidade, de compromisso de cuidado com a vida. Convido você, trabalhador da enfermagem, a registrar sua história e os parabenizo diante das intensas atuações que vivenciam com muito amor e profissionalismo. Convido você também a participar da BEI. Muito obrigada. Era isso. Eu agradeço muito por tuas palavras. É um texto que eu até acredito que pode ser publicado, porque ficou excelente. E, pessoal, eu acredito que nós podemos guardar os nossos comentários para o final, né? Vocês escrevam, né? Todos os que estão participando, eu agradeço. Eu vi que muitas pessoas
entraram agora. Eu agradeço a essas pessoas que acessaram essa live. Nós já temos 43 pessoas na sala, entre profissionais, docentes, estudantes. Então, eu quero aqui deixar meus parabéns pela tua fala, Rose. E agora... Obrigada. Eu tentei, assim, colocar no texto tudo que eu estava sentindo, assim, em relação ao momento vivido, né? Então, assim, e é difícil a gente colocar, assim, nas palavras, porque... E aí eu preferia, assim, escrever para que pudesse expressar realmente, assim, aquilo que a gente sente, né? E, por vezes, tive que controlar muito minha emoção também para não deixar exacerbar os sentimentos. Sim, e aqui tem várias pessoas que estão dizendo, a Michelle, por exemplo, te parabeniza, diz que foram belas palavras, orgulho em ter sido tua aluna e em breve tua colega de profissão. E a Giovana diz assim: Rose, fiquei emocionada com a tua fala, muito linda e com muita sensibilidade. A Gêmea Helena também te parabeniza, diz que tem orgulho de ti, da escola, então isso é muito bom. E realmente a gente que estava ouvindo teve que se conter também na emoção, porque as tuas palavras foram realmente bastante tocantes. Eu tentei buscar, assim, para falar um pouquinho, né, as minhas vivências também na terapia intensiva. Eu fui, durante 10 anos, enfermeira de UTI. Então, eu não tenho como não me colocar no lugar desses trabalhadores que estão exercendo as suas ações. E que bom que o pessoal gostou, porque a minha intenção era realmente, assim, de valorizar o nosso trabalho e mostrar o quanto que a gente está empoderado, que a gente é protagonista do nosso fazer, o quanto que nós cumprimos, né, com o fazer da enfermagem, até mesmo arriscando a vida. Porque a enfermagem, ela é a proteção da vida, né? Eu acredito que nenhum profissional de enfermagem vai se negar a atender alguém, a cuidar de alguém, ainda que arriscando sua vida, né? Bom, Rose, muito obrigada. E para dar seguimento, eu chamo a Karen Caetano. Karen, está na escuta? A Karen vai falar do ensino de enfermagem mediado por tecnologia no contexto do Covid-19. Karen, teu microfone está desligado. Passa assim a mão na tela para ligar o microfone, por favor. Ok, me ouvem agora? Agora sim, Karen. Uhum. Me diga uma coisa, tu tens projeção ou é só fala? Não, é só fala. O Dr. Joel me colocou que era um pouco, né? Então eu vim para provocá-los, trazer uma reflexão, né, sobre esse momento que nós vivemos, que ele é bem diferente, principalmente no processo de ensino em enfermagem. Perfeito, Karen. Então eu gostaria de, não sei se já estou com a palavra, se vai fazer alguma apresentação a mais. Agora a palavra é tua, Karen. Bem-vindo, obrigada por aceitar nosso convite. É um prazer tê-la aqui conosco. Bom, eu primeiro, sim, eu gostaria de te cumprimentar, Cláudia. Um super abraço para você, para o pessoal lá de Taquara. Gostaria de cumprimentar também a doutora Rosemary, da FURG. Gostaria de cumprimentar a minha querida amiga Terezinha Cardoso. E também ao doutor Joel e a toda a diretoria da ABEM, que estão promovendo esses encontros, promovendo essa oportunidade de nós refletirmos sobre vários aspectos da enfermagem e qual é o significado disso nesse momento, neste ano tão especial que estamos vivendo, e o impacto disso nas nossas práticas, na nossa visibilidade, no gerenciamento do cuidado, enfim. E eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade, porque realmente é neste momento que nós nos juntamos e conversamos e dialogamos e refletimos, é que a gente constrói algo muito significativo para a nossa profissão. Então, eu acredito que este é um ano extremamente marcante no crescimento da enfermagem,
porque ele vai ser um ano de construção do aprendizado. Não sei se todos estão me ouvindo, está tudo certinho no áudio aí? Tudo tranquilo. Tudo certo, Karen? Tá. Muito bem. Então, eu vou começar a conversar com vocês, trazer alguma reflexão sobre essa questão do ensino em enfermagem. Porque a Covid, ela trouxe, a doença, né, a Covid, o SARS-CoV-2, trouxe essa nossa limitação, que é realmente não podemos nos encontrar. E uma das questões, eu não sei se eu vou conseguir falar 30 minutos, viu, Rosemary? Mas eu acho que, embora... depois eu vou explicar por que eu não vou falar muito, né? Porque normalmente a gente que trabalha com educação e tecnologia e estuda aí, sabe que uma pessoa consegue manter mais ou menos a atenção durante 10 minutos num vídeo, tá? Então, essa é uma das questões. Bom, enfim, que essa nossa realidade nos remete? Há uma reflexão daquilo que temos e daquilo que nós construímos até este momento no ensino de enfermagem, que é um ensino que tem como objetivo fornecer as ferramentas importantes, em todas as ferramentas possíveis dentro de um período de tempo, para que o aluno seja formado, né, tanto no aspecto ético, quanto no aspecto comportamental, quanto no aspecto conhecimento, para que ele vá para o campo de trabalho e consiga tomar as melhores decisões enquanto profissional. Então, na verdade, quem é professor tem esta missão, né, na hora de preparar os alunos. E eu não sei vocês, mas eu sempre fui professora desde o meu primeiro ano de formada. Então, eu já dei muita aula. E eu me lembro que houve uma época que me traz até uma reflexão saudosa, mas importante em relação à mudança que a nossa prática enquanto docente foi mudando, que era aquela prática que a gente tinha de ter uma aula tão completa, que às vezes a gente tinha 50, 60, 80 slides e mais atividade, mais não sei o quê, então 1000 coisas, porque a responsabilidade de oferecer o máximo para o aluno era muito grande. Graças a Deus, essa minha prática mudou, porque eu fui compreendendo que a formação ela tem um outro viés. Porém, nós continuamos engajados e com a necessidade de cumprir aquilo que o Ministério da Educação nos solicita nas diretrizes básicas, que é a formação das competências, né? Quando a gente pensa na formação das competências, qual é a base que a enfermagem se respalda, né? A gente precisa saber conhecer, eu não vou citar todas, mas algumas que fazem, assim, muita diferença para a gente. Saber conhecer, o saber ser, o saber viver e o saber fazer. Portanto, a nossa prática, a prática da nossa profissão, ela está respaldada, pelo menos nessas 4 aí importantíssimas, tem muitas outras, porém, vamos pensar que minimamente um aluno, ele precisa estar desenvolvendo essas competências para que ele mais para frente consiga ter a prática profissional adequada que o mercado exige e que a própria assistência, né, ao paciente, gerenciamento, enfim. E aí, nós nos deparamos com um momento Covid-19. E nós nos deparamos com uma situação que algumas instituições que já desenvolveram o seu projeto pedagógico visando o desenvolvimento de plataformas, acesso à internet, quer dizer, toda uma estrutura que é necessária para que um ensino pode ser executado à distância, um ensino híbrido, né, que vem sendo executado por muitas instituições, seja construído. E isso, quem já tem isso nas suas instituições, esse tipo de ensino, sabe que não é simples. Isso aí dá uma trabalheira louca, porque não envolve só
o professor aderir, o professor conhecer a plataforma, saber mexer na plataforma, saber avaliar na plataforma, propor os objetivos de ensino, levando em consideração o ensino à distância, aquilo que é colocado numa plataforma de EAD que muitas instituições têm. Então, as grandes universidades, principalmente as universidades privadas, elas já têm um modelo, né, um roteiro de aprendizado já mais ou menos definido, né, e que os professores acabam, né, com o tempo se adaptando. Porém, há muitas instituições que não têm isso. E é óbvio que eu transportar o ensino presencial para o ensino online, o ensino à distância, tá? Ele tem uma diferença, porque são universos um pouquinho diferentes, né? Se a gente for pensar, eu preciso desenvolver algumas competências. Uma outra competência que eu preciso desenvolver, e essa dentro, tanto no docente quanto no discente, que são competências tecnológicas, né? Competências da tecnologia da informação. E quando a gente pensa nessa questão e do preparo dos enfermeiros para o uso dessa tecnologia, seja no ensino, seja na saúde, acho que vale uma reflexão, porque muitas vezes a gente observa em alguns cursos que essa formação ela é opcional, ela deixa livre a formação do aluno, quando na verdade ela é fundamental para os processos de trabalho e para o desenvolvimento de pesquisa. Então, talvez esse momento que a gente vive da Covid-19, seja um momento de reflexão, tanto para da formação e da criação, do desenvolvimento realmente das competências de informática em saúde, informática na educação, seja para docentes quanto para discentes. Porque realmente existe outra dificuldade além de simplesmente preparar um conteúdo, né? E isso vem se refletir exatamente no momento. Quando a gente pensava em termos de AD, o termo de AD ele está mais, hoje em dia, voltado àquilo que a gente vivia antigamente, que era um EAD assíncrono, entendeu? Que era um EAD com pouca interação, né? E um EAD quase por carta, né? E aquelas coisas que eram rádio, etc., que existiam. Hoje não, hoje nós temos uma possibilidade de sincronicidade. Então, o que anda acontecendo é o ensino online. O ensino online. Mas, uma das coisas que fica bem patente é que nós precisamos, a partir daqui, de todas as experiências, enquanto instituições de ensino, enquanto docente, etc., repassar essas práticas. Porque quando nós estamos no ensino, no processo de ensino-aprendizagem, a gente não mobiliza apenas uma área, um sentido. A gente mobiliza tudo. Então, não basta só conhecimento do conteúdo, mas eu também tenho que desenvolver outros ensinos superiores que envolvem processos de reflexão, de criação de novos conceitos, de aplicar com novos contextos, né? E de solução de problemas, de auxílio no processo de tomada de decisão. É por isso que a nossa formação, enquanto enfermeiros, não tem a possibilidade de 100% não é nível. Nós precisamos que o aluno, em algum momento, ele desenvolva atividades que vão ser dentro do universo de simular as situações.
E onde é que ele simula situações e tem o contato com a realidade? É lá no campo de estágio. No campo de estágio da unidade do hospital e nas várias especialidades onde ele passa. A quem é da instituição sabe a grande dificuldade Karen, que nós temos para que os alunos estejam nesses campos. Oi. Tua voz está cortando um pouquinho. Sim. Vamos tentar desligar tua câmera e deixar só a voz um pouquinho. Pode ser? Eu acredito que vai melhorar bastante. Pode. Ok. Oi. Tá me ouvindo? Oi, pode seguir, pode seguir. Ok. Sim. Tá. Então, um dos grandes problemas que nós temos é colocar o aluno dentro das instituições de saúde para fazer a sua prática, que ela é extremamente importante, e ele, quando vai para essas instituições, ele precisa ter um preparo básico para que ele realmente possa aproveitar o estágio como ele deve ser. Esse preparo, ele acontece principalmente através do conteúdo que é dado na universidade, nos cursos, também da prática feita em laboratórios, em simulações, tá? E dessa forma o aluno vai conseguindo construir este quebra-cabeça. Então, no momento, com o contexto que nós temos da Covid-19, nós temos esse processo prejudicado, claro. Mas na rede, que a partir desse momento, nós, enquanto docentes, enquanto instituições, nós não venhamos a repensar essa prática, adequar as estratégias e realmente construir um roteiro de aprendizado, que ele contém melhores, que envolve o gerenciamento do aprendizado pelo aluno, porque o aluno que está com o ensino online, muitas vezes ele não sabe como gerenciar esse aprendizado, esse processo dele, que ele é um processo de autoaprendizado. E então ele muitas vezes, eu não sei, eu já passei por essa experiência, né? Eu dava aula em unidade até às 2h40, esse horário os alunos que eram lotados. Então, sem pensar no esgotamento, mas na questão de ajudar o aluno a também conseguir fazer a construção do seu conhecimento e conseguir fazer a experienciação e a construção de novos conceitos e também contextualizar esses conceitos que ele aprendeu, levando para a aula, sim, a discussão, as suas dúvidas, né? E, claro, em grande parte feito online. A gente tem uma outra possibilidade que envolve, além da simulação realística, que é uma proposta que veio ligar a da enfermagem, e principalmente proteger os pacientes, né, no aspecto ético, porque realmente o aluno, quando toca num paciente, vai estar com um preparo muito maior. Porém, além dessa possibilidade, nós temos a possibilidade de em realidade virtual, que envolve bastante pesquisa e investimento para que isso seja feito, e a partir dessas simulações, o aluno também tem umas coisas relacionadas, e também a questão da simulação em mundos virtuais. Essa simulação em mundos virtuais, onde o aluno vai ser um avatar dentro de um mundo que existe, mas existe na parte virtual, permite que o aluno faça simulações de situação, simulações ilimitadas, tá? Sem correr o risco dele ter algum tipo de problema ético, sem correr nenhum tipo de risco. Então, são situações que vêm surgindo e que vale a pena a gente começar a pensar nisso.
Algumas universidades fora do Brasil já vêm utilizando os mundos virtuais e a simulação por realidade virtual como ferramentas para ajudar no processo de ensino-aprendizado dos alunos. É muita novidade, é claro que isso não substitui o laboratório tradicional, mas é uma grande ferramenta que pode nos ajudar nesse processo de preparo dos alunos e também ajudá-los a conhecer um pouco mais do que a tecnologia pode trazer e agregar no processo de ensino-aprendizagem. Então, eu sei que é uma visão, assim, talvez estranha, até um pouco futurista, mas ela é necessária. Um baile que a gente está fazendo e que terminamos essa semana foi a construção a criação de todo um conteúdo com a temática da Covid-19, onde o aluno, quando imprime o conteúdo, ele acessa um link que, quando é focado no celular, ele abrir uma imagem com realidade virtual 3D, a partir do material impresso, né? Então, isso é uma atividade muito interessante, também faz parte da nossa pesquisa, a construção do laboratório de biossegurança e enfermagem, que é a temática da nossa pesquisa de doutorado, e a gente espera que ajude a agregar o conhecimento necessário para que os profissionais consigam construir todas as competências durante esse processo de formação da universidade. É óbvio que isso é um grande desafio, realmente não é fácil, né? Nós estamos num momento que, inclusive, os recursos eles são menores, porém, todo o engenheiro e professor, principalmente visionário, é um idealista, porque é um idealista que acredita que sempre temos soluções e novas formas de construir o nosso conhecimento, que é tão importante. É isso. Karen, obrigada pela fala. Eu já ia te dizer que faltavam 5 minutos, mas na verdade você terminou justamente no tempo, então não precisei te sinalizar nada. Muito obrigada. Viu? Falaste meia hora. Como é importante nós debatermos esse tema, né? Agora que nós estamos nos apropriando de tecnologias de informação, tendo que aprender a aprender, nós também professores, né? Como é importante nós sabermos também como que o aluno aprende, como que ele é alfabetizado digitalmente, não sei se essa palavra pode ser utilizada, né? Mas como é importante que nós e eles tenhamos essas competências do mundo digital. Isso é imprescindível no mundo de hoje e na realidade que estamos vivendo atualmente. Tem um comentário aqui, né? Tu me permite, Cláudia? Eu acho que... Pode. Só para complementar que essa é uma provocação que ela se faz pertinente a partir desse momento. Então, é um momento que podemos crescer juntos, né? Conseguir resolver esse grande desafio que nós temos, porque o futuro que nos aguarda é um bocado incerto e nós temos que estar a oferecer um ensino de qualidade para os nossos. Sim, aqui tem uma fala da Giovana que ela diz o seguinte, que estamos num momento em que teremos de enfrentar o desafio de construir esse ensino híbrido e nos alfabetizar quanto às tecnologias da informação disponíveis, passando a incorporar o uso das mídias digitais no nosso fazer de forma pesada. Eu acredito que ela foi muito feliz nessa fala, Giovana, porque ela traduziu o que realmente nós temos, né, de necessidade, que é de
de utilizar grandemente as tecnologias digitais. E eu não sabia também dessa realidade virtual, viu, Karen? Para mim é um pouco mais difícil imaginar, mas sou uma entusiasta do uso da tecnologia, então fiquei muito curiosa para saber isso da realidade virtual. Eu agradeço, porque realmente nós somos visionários. Tem muita gente que acha que a tecnologia ela deve ser exorcizada, muito pelo contrário. Aquilo que não sabemos, necessitamos dominar. E quando dominamos, a gente usa como uma ferramenta para o crescimento. Isso aí. Bom, pessoal, dando seguimento à nossa live de hoje, nós vamos falar, vou convidar a professora Terezinha Valduga Cardoso para falar de gestão de enfermagem na condução dos processos de trabalho no cenário Covid-19. Então, professora Terezinha, eu peço à senhora que abra o seu microfone e eu vou perguntar se há necessidade de projeção de tela. Não. Então, eu, diferente da Rose, que escreveu, eu vim falar, eu fiz algumas anotações, enfim, mas a gente está aqui para fazer uma troca com vocês, com as minhas colegas, estar debatendo. Live é muito importante. Eu estive assistindo uma pela manhã, eu estive agora uma no início da tarde, amanhã tem mais duas, em que a gente vai acompanhando e assistindo e aprendendo, né? Que nem a Karen disse, né? Aprendendo. Mas, Cláudia? Sim, estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Seu áudio está ok. Sim. Então, tá bom. Então, em primeiro lugar, boa noite a todos os participantes, os colegas, enfim, né? E a iniciativa da ABEM. Quem me conhece sabe que eu sou abenista desde a fundação, quase, né? Eu não digo a fundação, mas desde que eu me formei, e a gente vem acompanhando a trajetória da ABEM. A ABEM, para mim, é a nossa instituição representativa da enfermagem brasileira, porque foi pela ABEM que a nossa história da enfermagem profissional brasileira iniciou. Em 1986, quando as primeiras enfermeiras formadas, né, constituíram, então, a Associação das Enfermeiras Diplomadas Brasileiras. E como eu gosto muito de história, e a Rose falou um pouquinho da história, no outro live, o Joel, nosso historiador maior, que pena que ele não está aqui, ele está aqui, chegou, Joel? Preocupada, porque informaram que a mãe não estava bem. O Joel está, ele já fala conosco. Então tá bom. O nosso historiador, e eu gosto... Olá, quem é que está falando? É a Terezinha, Joel. Como é que tu estás? Como é que você está, Joel? Oi? Tá me ouvindo? Joel? Bom, continua, Cláudia? Continua sim, eu acredito que a conexão dele não esteja tão bem. Então, vamos continuando um pouquinho, né, da Associação Brasileira de Enfermagem, e eu fico muito feliz de ver e oportunizar esses espaços
para a gente estar compartilhando e, ao mesmo tempo, divulgando esse grande trabalho da Associação Brasileira de Enfermagem, que construiu a história de enfermagem nesse país. Porque foi por ela que nós tivemos a nossa formação da enfermagem. Foi pela Associação Brasileira de Enfermagem que a gente cresceu, e foi pelas mãos das nossas abenistas que nós temos o nosso sistema COFEM e COREM, e também o Sindicato dos Profissionais Enfermeiros. Então, eu fico muito feliz, e eu tenho dedicado muitos anos com atividades na Associação Brasileira de Enfermagem, continuo com a coordenação da gestão dos serviços de enfermagem, com o nosso simpósio, né, que a gente vem desenvolvendo a cada ano. Esse ano já estava planejado também, mas não sei, né, estamos esperando, porque fomos surpreendidos com esse nosso cenário. Então, a ABEM representa muito e tem um carinho muito grande pela Associação Brasileira de Enfermagem, e fico muito feliz da gente poder estar aqui conversando um pouquinho sobre o grande papel, eu sempre digo, é o grande papel do enfermeiro, que é o gerenciamento da assistência de enfermagem. Porque é pela ação da gestão que nós temos lá na ponta a qualidade e a segurança da assistência. Porque se nós pegarmos a lei do exercício profissional, se nós pegarmos a lei do exercício profissional, que nos coloca que, como atividade, a competência privativa do enfermeiro é a direção dos órgãos, é a chefia dos serviços de enfermagem, é a organização e o direcionamento, é o planejamento, é a organização, é a coordenação, é a execução, é a avaliação dos serviços da assistência de enfermagem. Então, a nossa ciência é o cuidado, mas esse cuidado, ele exige conhecimento e competência de gestão para que ele ocorra com segurança e com qualidade. Todos nós, e eu sempre, quando trabalho esta disciplina, que foi assim, a minha vida na academia trabalhando gestão, a minha vida antes da academia trabalhando gestão, e continuo os desafios da gestão. E para fazer gestão, você tem grandes desafios, enormes desafios. Começando, hoje à tarde, estava com a Fiocruz, numa live, onde nós tínhamos vários colegas de várias instituições, do Instituto Federal, da Unicamp, da UERJ, enfim, justamente conversando nesse cenário de pandemia, o processo de gestão do serviço. E é muito bom ouvir, quando praticamente cinco colegas, o coordenado e as 5 colegas falaram, quando compartilha assim da mesma visão que a gente tem e da importância desse ensino e da importância da formação. Eu lembro que quando você, e eu me coloco também no lugar, enquanto acadêmica, que a gente tinha ansiedade de ver o quê? De anatomia, de parasitologia, de farmaco, de, enfim, uma série, né? Sinais e sintomas, procedimentos, a técnica, né? Enfim. E quando chegava a disciplina do gerenciamento, né, na época, a administração aplicada à enfermagem, e eu agradeço até hoje, pelo nosso currículo, e aí, novamente, eu valorizo demais as idealizadoras das nossas diretrizes na formação curricular, que é o nosso primeiro curso de profissional de formação superior dos profissionais da saúde, que tem uma disciplina que é a administração aplicada à enfermagem. Justamente porque nós estamos no ano internacional, já foi falado, a Rose falou, né, muito bem,
que nós estamos no ano internacional em comemoração ao bicentenário da precursora da enfermagem profissional, que foi Florence. E Florence, pela sua atuação, pela sua vivência, pela sua história, ela abriu a escola de enfermagem com as duas categorias, com a categoria das ladies e das nurses. E aí, o motivo pelo qual a nossa formação, dentro do nosso currículo, a cadeira do gerenciamento, a importância da administração. Porque, segundo Flores, nós temos que ter dentro da equipe quem organiza, quem planeja, quem direciona, né, os nossos processos de trabalho e quem executa. O que eu penso, o que eu planejo, pode ser a melhor estratégia, o melhor planejamento, mas se eu não tenho quem executa, não se concretiza. Então, por isso, a importância que hoje nós trabalhamos dentro da gestão a construção de equipes, a nossa equipe de trabalho. Então, eu sempre digo que a minha equipe é o meu espelho. E há pouco eu ouvia as colegas colocando que tudo começa pela minha escolha. Tudo começa por eu decidir ser enfermeiro. Então, esse é o primeiro passo de que a minha caminhada, a minha carreira vai dar certo. Porque eu escolhi ser enfermeira e eu amo o que eu faço. Então, esse é o grande diferencial de qualquer profissional. Seja o auxiliar, seja o técnico, seja o enfermeiro, é você amar a profissão que você escolheu. E eu sempre dizia, e disse, e continuo dizendo, porque a gente continua ainda, né, trabalhando na formação, eu sempre dizia, quando o despertador toca, eu pulo da cama, porque eu sei que ele está despertando para mim ir ao meu trabalho. E o trabalho que eu sinto satisfação de fazer, que eu gosto de fazer e que eu tenho vocação de fazer. E tudo que você faz com paixão, com amor, que você gosta, você vai fazer o melhor por ele. Eu não tenho dúvida disso. Você vai fazer o melhor. Quando você fala, o gestor tem que ter conhecimento, mas se você gosta daquilo que você faz, você não cansa de buscar conhecimento. Então, você vai atrás do conhecimento, porque você quer fazer o melhor. Né? Você tem que ter habilidade. Habilidade, eu sempre dizia, e digo e continuo dizendo, para qualquer administrador, que a gente trabalho há muitos anos, mais de 30 anos, com a formação de gestor dentro da área da saúde e dentro da gestão hospitalar, eu sempre digo, tem que conhecer o chão da fábrica. Você conhece o chão da fábrica. Então, o gestor, ele tem que estar próximo, isso eu ouvi, fiquei muito feliz também, hoje, porque o gestor, ele tem que estar próximo da sua equipe. Ele tem que saber o que está acontecendo em cada espaço que ele é o responsável. Então, a gente usa, eu sou responsável técnico do serviço X ou do hospital Y. Aí você começa a questionar algumas ações desenvolvidas no hospital, alguma prestação de serviço, e você vê que muitas vezes você não tem resposta, porque eu até desconheço muitas vezes meu próprio serviço, porque eu trabalho sem ter a proximidade, sem ter a empatia. Eu tenho que sentir a necessidade da minha equipe. Porque se eu estou gerenciando, eu tenho que proporcionar à minha equipe o melhor cenário para o trabalho. O menor cenário para o trabalho. Eu tenho que proporcionar à minha equipe, tanto, como diz Merri, as técnicas duras, que é o que na gestão você trabalha mais, com as moles que estão ali na assistência no humano. Por isso que hoje se fala tanto, e falamos, né, a gente compartilhou a importância do acolhimento e a importância da empatia e a importância do humano. Porque
eu estava ouvindo ai, meu Deus, agora fugiu. A semana passada ela estava no Senac, a Maria Júlia, e eu gosto muito, eu admiro muito a Maria Júlia e também o seu amor pela profissão, em quantos anos, né? Há 45 anos estou fazendo agora, o dia 26 de julho, e ela também está nessa caminhada, e a gente continua a enxergar a profissão com amor e com sentimento, porque, como eu dizia, tu precisa ter sentimento. Então, tu vai buscar conhecimento, você vai buscar habilidades necessárias e você vai ter atitude. Quando nós falamos hoje nas metas, e há pouco a Rose também falou no sinal, algumas metas, a importância da pesquisa, a importância da evidência científica, e quando nós trabalhamos gestão, eu gosto muito da Waldorf, quando trabalha a lógica, a visão crítica e a lógica das suas decisões. Porque se você pegar o nosso currículo e as competências curriculares de formação, você tem a competência da tomada de decisão. E se você faz gestão, você tem que aprender a tomar decisões. Como é que tu vai tomar decisões sem ter evidências com relação às tuas decisões? O achismo, há muito tempo, deixou de existir. O achismo. Hoje nós trabalhamos com indicadores. E eu gosto muito também de outra atividade que eu desenvolvo, que é trabalhar com a ONA, que é a Organização da Acreditação. E para você ser avaliador, você tem que estar em constante acompanhamento, crescimento, padrões, e principalmente indicadores, e avaliar o processo estratégico, o processo decisório e a fundamentação. E aqui eu valorizo a grande meta colocada, né, no sinal, que é o fortalecimento da evidência científica, a importância da pesquisa. A gente se sobressai, a gente não tem medo de enfrentamento, a gente responde com segurança quando você tem o conhecimento. Então, ele nos dá a segurança. E quando você tem esta fundamentação e você trabalha esta fundamentação, ela embasada em evidências, embasada nas pesquisas, você, com certeza, tem muito mais capacidade de desenvolver a tua grande competência como gestor, que é o teu processo decisório. Uma outra grande competência que está no nosso currículo do enfermeiro é a liderança. Né? A liderança. Então, hoje, até um dos questionamentos foi como é que nós podemos formar grandes líderes da enfermagem. Então, esse foi um questionamento dessa live hoje. Como nós podemos formar esses grandes líderes na enfermagem? E teve a colega, eu sou muito atrapalhada, mas eu anotei o nome a Vanessa Vilas Boas, e a outra colega, que é a Cláudia da Fiocruz, que colocou que hoje a gente vive, né, dentro das mídias sociais, hoje nós não temos mais fronteiras, hoje nós temos acesso, né, e agora, com esse nosso cenário da pandemia, nós estamos aprendendo
nós estamos aprendendo a utilizar essas ferramentas. Eu sempre digo, eu não nasci nesse mundo, né? Eu não nasci nesse mundo, e eu tenho algumas dificuldades de aprender essas novas ferramentas e manusear. Por isso que na sala, hoje, estou aqui na escola, não deixei de trabalhar na escola, até porque, se vocês vêm acompanhando, vocês verificam que a gestão do Covid no nosso estado, ela está sendo fortemente trabalhada, e a gente tem a satisfação de trabalhar na Secretaria da Saúde, onde a gente tem um grupo de profissionais competentes. Eu digo, o nosso grupo de diretores que forma o coletivo da Secretaria Estadual de Saúde, junto com a nossa líder, que é uma pessoa que, pela idade que ela tem, pela experiência que ela tem, está conduzindo um processo que é motivador, que é invejável, porque ela conhece, ela fez muito tempo a gestão no município, então ela sabe o que lá na ponta precisa. Então, por isso que eu admiro demais e sempre digo, nós temos que ter um raciocínio lógico, nós temos que ter competência e nós temos que estar aprendendo. O que a gente está aprendendo com ela? E, ao mesmo tempo, com a sua energia e a sua liderança e a sua motivação, nos contagia. E a gente vem. Então, a liderança é uma mescla, começando pelos teus princípios e padrões. É muito importante, o líder, ele tem, são várias características, né, se a gente vai descrever liderança, mas a grande característica do líder é ter fé, autocontrole, autoestima, paixão pelo que desenvolve e nunca a mente. Eu vi uma frase que foi da Vanessa, né? A mente aberta, utilizada hoje, que eu também utilizo, é a mente aberta, porque errar, nós somos humanos. Agora, por que eu errei? Faz um favor, eu vou, não sei se eu deixo aqui ou ali, avaliar terminando a live, tá bem? Eu vou acessar e evitar que ele aconteça novamente. Mas não evitar só para mim, é compartilhar. Aqui, hoje, quando nós falamos da cultura da segurança, que são os eventos adversos, enfim, e que nós precisamos trabalhar muito, porque agora mesmo, nesse cenário de estresse, esse cenário, né? Porque todos nós estamos envolvidos no processo e todos nós temos que autodisciplinar o nosso medo, a nossa angústia, e nós estamos vivendo nesse cenário. E a gente tem a família nesse cenário, e a gente acompanha o cenário, né? As pessoas que se contaminam. Há pouco, a Rose, eu também tinha ido atrás desse dado, né? Até peguei o gráfico lá do COFEM, né? De quantos profissionais nós temos afastados, do óbito, né? Nós somos realmente, hoje nós estamos com 112 profissionais que veio a óbito por estar ali na linha de frente, dedicando a sua vida com amor à profissão e desenvolvendo o seu trabalho. Então, a gente sofre todas essas angústias. Mas eu vou sofrer angústia e vou me encolher? Ou eu vou sofrer todas essas angústias e vou buscar estratégias e alternativas e necessárias para fazer esse enfrentamento? Florence, então, eu disse assim, a gente está revivendo, né? Porque eu não sei se vocês assistiram, mas eu assisti alguns filmes da Florence, e assim, a angústia dela com a sua equipe, que foi através
Guerra da Crimeia, quando chegou lá, viu aquele índice de infecção de 42%, né, dos soldados indo a óbito justamente por falta de visão e de gestão, e ela chega com a sua equipe e faz o quê? As medidas que nós estamos fazendo hoje, não foi? A teoria ambientalista que ela trouxe, a higienização, a luz, o ar, a limpeza, enfim, né? Há pouco também a Rose estava falando, lavagem das mãos, a gente sabe que as nossas mãos é o veículo propagador de infecção, desde lá nos meados de 1800, né, que a gente vem com esse embate da importância da lavagem das mãos. Eu digo, de repente, esta pandemia vem trazer e vem desenvolver esse hábito, não só dentro das instituições, como um hábito de proteção, do cuidado coletivo, né, mesmo da importância, né, que é a higienização. Então, a gente está vivendo nesse cenário o que ela viveu, e é o ano que a gente comemora o bicentenário, né, do nascimento da Flores, que é a nossa precursora da enfermagem profissional. Então, eu chamo a atenção de que fazer gestão, fazer liderança é influenciar. Você precisa influenciar. Você é uma influência, né? Agora, né? Está na moda, né? Você não influencia. É o aspecto do verdadeiro líder. É aquele que sabe se aproximar, é aquele que está junto, é aquele que sabe as reais necessidades da sua equipe e que constrói esta equipe. Eu vejo que nesse cenário de pandemia, do que a gente está vivendo, e com o sentimento do medo, da angústia, daquele sentimento humano de ver uma vida humana, a Rose estava dizendo há pouco, eu tenho que decidir para quem vai o respirador, porque se eu não tenho o necessário e o suficiente, você já pensou, o profissional ali no meio, decidir, enfim. Então, são situações perversas, são situações em que o profissional vive e está vivendo. E a liderança, como se constrói? Temos aqui no nosso currículo a importância da comunicação. Bom líder é aquele que influencia, é aquele que motiva e é aquele que sabe se comunicar. A importância da comunicação. E a comunicação, agora, por exemplo, a gente está fazendo um trabalho bastante direcionado à ocupação dos leitos. E como é difícil as pessoas entender a importância de um registro. Nós tivemos agora 2 portarias com relação ao registro de nascimento e registro de óbitos. Estamos, assim, trabalhando por todos os aspectos, são protocolos, são agora a portaria com os cuidados dos asilos, né, na internação de longa permanência, enfim, são todos envolvimentos necessários e, digamos assim, e rápidos, porque o vírus vai se alastrando e os fluxos, os protocolos precisam estar determinados. Mas uma das coisas que eu destaco nesse aspecto, a comunicação, o quanto ela é importante. E por isso que ela está entre as 6 recomendações universais da segurança do paciente. E no momento do estresse, no momento de você estar agindo ou atuando, o desencontro de informações, e principalmente agora, que está se caracterizando o grande trabalho da equipe multiprofissional,
que eu sempre digo, nós vamos sair desse cenário da pandemia com uma outra visão, com uma outra visão do profissional da saúde, do profissional que se dedica à recuperação da saúde, da prevenção, da promoção da saúde e do salvar o ser humano, da importância da equipe multiprofissional. Como está evidenciada o papel multiprofissional na atuação e nos processos de trabalho, principalmente dentro da terapia intensiva. Então, é algo que a gente sempre trabalhou, no sentido de eu não sou o dono do saber e o dono do poder. A hora que a gente deixa de lado o poder, que não nos leva a nada, e a gente coloca o sentido do fazer, o sentido do cuidado, o sentido da assistência, da terapêutica, do melhor, a gente realmente vai mudar esse cenário da nossa assistência, da nossa linha de cuidado. Nós estamos falando aqui no nosso estado, só para a gente ter uma olhada, a gente trabalhando dentro da área da saúde, trabalhamos bastante com relação aos planejamentos estratégicos. E eu estava dando uma olhada, assim, para a gente poder estar conversando hoje. Nós tivemos o nosso primeiro plano de contingência estadual publicado em 30 de janeiro. Então, quando a gente começou a ouvir a falar sobre o vírus e que ele, sendo vírus, poderia chegar no nosso país, a gente começou já a se preparar. Então, chamados pela Secretária da Saúde, a gente já começou, e a proposição para o governo, chamando todos os secretários envolvidos a trabalhar nosso plano de contingência. Quando eu enfoco a importância do planejamento dentro do nosso processo de gestão, eu chamo atenção para o plano de contingência, que é o nosso plano estadual, que nada, e nós criamos um padrão, esse foi um padrão criado. Tem que conversar conforme o que está proposto no plano de contingência estadual. Porque se você começa a falar uma linguagem, outro falar outra linguagem, outro falar outra linguagem, não vai dar certo. Você tem que trabalhar em cima de um planejamento. Então, eu digo que o nosso Estado ele está se sobressaindo em algumas questões, porque ele foi planejado passo a passo e está sendo acompanhado passo a passo. Foi construído indicadores, e eu sou muito fã de indicadores, porque o que eu não consigo medir é muito complicado você gerenciar o que você não pode medir. Né? Se eu tenho indicador, eu tenho metas definidas, eu tenho um indicador para saber se eu estou atingindo ou não essa meta. Então, se eu trabalho com isso, ele vai me dar segurança em cima de resultados. Então, o que está sendo feito, a pesquisa, né, coordenada pelo reitor da Universidade Federal de Pelotas, né, o Pedro, toda a sua equipe, todas as nossas universidades envolvidas, agora esse projeto implementado em termos de Brasil. Então, tudo isso dá visibilidade, tudo isso mostra o quanto é importante a gestão. E eu fico muito feliz, porque a escola está junto. E a escola está respondendo, e aqui, desde que a gente chegou aqui e está vindo, a importância do treinamento, a importância da educação permanente, que é aquela educação no serviço.
né? Trabalhamos na gestão passada a política da educação permanente que está sendo implementada. Nós tínhamos, assim, um projeto brilhante com as 7 macro-regiões que nós íamos ter esses encontros da educação permanente nas 7 macro-regiões, todas elas planejadas com um grande evento no final do ano. Nós não podemos fazer isso. Mas nós estamos mostrando a importância do treinamento, a importância da educação, a importância da formação. Então, eu sempre fui apaixonada por isso. Por quê? Porque se você constrói um processo, nós temos o diagnóstico de enfermagem. A Maria Júlia estava falando, e eu ri até, né? Porque ela estava falando que foi aluna da Wanda Horta. Ela foi aluna da Wanda Horta num curso falava sobre o processo de enfermagem, e eu era aluna, ela dizendo, eu era aluna, então ela é um pouquinho mais jovem, de formação, e eu ouvia o que é esse tal de processo de enfermagem. E eu ria, porque eu fui aluna de Wanda Horta também. Então, eu dizia isso para os meus alunos, eu fui aluna da Wanda Horta. E aprendi com ela o processo de enfermagem. Eu aprendi com ela o processo de enfermagem, quando, por ocasião da fundação do Hospital de Clínicas, né, que é o nosso grande, a nossa grande referência em termos de enfermagem, eu sempre digo, né, trouxe já naquela época a Wanda Horta, porque eles queriam iniciar o processo de enfermagem para ser implementado no Hospital de Clínicas. E convidou as gestoras, e eu fazia a gestão do Hospital da PUC, e naquela época eu fui, mas fiquei muito feliz. Não minto, eu não estava fazendo, eu não tinha ainda ido para a PUC, eu estava no Conceição, meu primeiro emprego, né? No Conceição, e eu tinha assumido a chefia da área da neurologia e da cirurgia vascular e da oncologia, né? O 4º andar do hospital, porque naquela época você não tinha enfermeiro em cada unidade, você tinha que dar conta dos teus 143 leitos que eu tinha, e um ano de formada, eu tinha que dar conta daquilo. E eu fui... Oi? Oi, Terezinha. Olha o teu tempo. O meu tempo, mas já estou concluído. Só deixa eu dizer isso, porque eu quero utilizar a grande característica. Aí eu saí de lá muito apaixonada, mas que legal o processo de enfermagem. E quando você é recém-formada e tem um emprego que oportuniza poder criar o teu jeito de ser e de fazer, porque naquela época da encampação, então a gente está começando tudo lá, e aí você tinha a liberdade de construir o teu jeito de fazer. E eu cheguei lá e disse, não, eu vou começar a evoluir o paciente. Eu vou fazer a visita e vou evoluir o paciente. 1976. Você sabe o que é você prescrever lá na folhinha da evolução, onde o médico prescrevia? E você, a ousadia de prescrever, você não tem ideia disso. Muitos foram